bem antes dos punks declararem guerra ao sistema nos anos 70, e antes dos hippies dos anos 60 ficassem sem a roupa em nome da paz e até mesmo antes de Jesus Cristo, dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, existiram os cínicos. O termo cínico, que hoje tem um significado bem diferente da época, referia-se originalmente a um grupo de filósofos intelectos. Mas como uma afronta, os sarcásticos adotaram o termo, pois consideravam os caninos exemplares de sua filosofia, vivendo nas ruas desprovidos ou impudicos, indiferentes à opinião alheia. Esse apelido tornou-se especialmente renomado com Diógenes, conhecido como o cão que personificou o cinismo ao extremo, sendo o arquétipo do filósofo sarcástico e talvez o mais desafiador e zombeteiro da história da humanidade. Continue assistindo, pois Diógenes, a figura que estou prestes a abordar, é certamente a pessoa mais icônica que você aprenderá a história. Exploradores da sabedoria. Sejam bem-vindos a mais uma jornada conosco. Hoje, mergulharemos no fascinante mundo da filosofia, desvendando os ensinamentos e a vida extraordinária de Diógenes, o cínico icônico. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like se estiver ansioso para descobrir mais sobre a filosofia única de Diógenes. Se o tema te intriga, se inspira, ou se simplesmente está curioso, o like é a maneira perfeita de nos mostrar que estamos no caminho certo. Antes de começarmos essa incrível exploração, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, clicando no botão de inscrição logo abaixo. Ao se inscrever, você se torna parte dessa comunidade que busca conhecimento e reflexão. Diógenes adotou um estilo de vida extremamente modesto, residindo em um tonel e possuindo apenas um cajado, uma lanterna, um saco e uma tigela. Ele até dispensou sua tigela após testemunhar uma criança bebendo água com as mãos, considerando-a desnecessária para si e considerando mais útil a criança. A pobreza era para ele uma virtude e uma forma direta de protesto contra a sociedade corrupta e consumista de sua época. Diógenes era reconhecido por perambular durante o dia com uma lamparina acesa, alegando estar em busca de um homem honesto. Segundo sua filosofia, as conquistas artificiais da sociedade, como status, dinheiro e poder, são incompatíveis com a felicidade e a moralidade que derivam do retorno à simplicidade da natureza humana. Ele dizia que as pessoas não deveriam se envergonhar de suas necessidades básicas e naturais, como comer, beber e dormir em público. Diógenes vivia sua filosofia no dia a dia, ao oposto do que ensinavam nas escolas, pois acreditava que a virtude se revela na ação prática, não na teoria escrita. Ele não respeitava os grandes filósofos da época, principalmente Platão, a quem acusava de ter perdido a essência dos ensinamentos de Sócrates, transformando a simplicidade socrática em devaneios elitistas que pouco contribuíam para a arte de viver entre as pessoas. Diógenes afirmava que o verdadeiro discípulo de Sócrates era Antístenes, seu mestre e fundador do cinismo. Uma vez, Platão definiu o homem como um ser sem penas, uma definição que recebeu aplausos de seus alunos. Ao saber disso, Diógenes, sempre provocador, depenou uma galinha, levou-a a uma aula de Platão e disse: "Eis aqui o homem sem pena de Platão." Obviamente, Platão não gostou nada dessa atitude, e em resposta, foi obrigado a revisar sua definição para um bípede sem penas e de unhas grandes. Em outra ocasião, talvez já irritado com Platão, o viu cortando alfaces e falou: "Se você tivesse cortejado Dionísio, não estaria lavando alfaces." Para quem não sabe, Dionísio era um tirano muito cruel na época. Mas, enfim, Diógenes, provocador que era, respondeu ligeiramente: "Se você lavasse alfaces, não teria que cortejar um tirano." Irritado, Platão acabou descrevendo Diógenes como um Sócrates que enlouqueceu da cabeça. Mesmo sendo considerado excêntrico, ele era o único em uma época em que figuras como Aristóteles e Platão defendiam a escravidão, a se opor totalmente a ela. Por ironia do destino, Diógenes foi capturado por piratas e vendido como escravo. No entanto, Diógenes não se abalou muito. Durante a viagem até o leilão, criticou os piratas por alimentarem mal os seus prisioneiros humanos, enquanto os animais capturados para a venda eram bem nutridos. Convencidos, os piratas passaram a alimentar melhor os prisioneiros no leilão. Quando perguntado sobre sua habilidade, Diógenes disse que era um especialista em liderar e governar homens e apontou para um homem rico, sugerindo que ele precisava de um mestre.
O homem impressionado com Diógenes comprou e confiou a ele a educação de seus filhos e a administração de sua casa. Diógenes conquistou grande fama na Grécia e teve vários discípulos, incluindo Crates de Tebas, mestre de Zeno, o fundador do estoicismo. Sua notoriedade atraiu até mesmo Alexandre, o Grande, que era nada mais, nada menos que o homem mais poderoso daquela época. Há um ditado que diz que a diferença entre um louco e um gênio é o resultado. Bem, Diógenes é um ótimo exemplo para essa frase. Quando Alexandre visitou Diógenes, o encontrou deitado ao sol e ofereceu-lhe riquezas e luxos, na espera de uma resposta interessante. Porém Diógenes respondeu simplesmente pedindo que Alexandre não bloqueasse sua luz do sol e saísse da frente. Enquanto os seguidores de Alexandre zombavam de Diógenes, Alexandre expressou admiração por ele, dizendo que se não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Diógenes, por sua vez, respondeu, e se eu não fosse Diógenes, também gostaria de ser Diógenes. Em um outro encontro entre Alexandre, o Grande, e Diógenes, o filósofo estava lá, de olho numa pilha de ossos. Alexandre, curioso, perguntou o que Diógenes estava fazendo. A resposta veio descontraída, dele estava tentando achar os ossos do pai de Alexandre, mas não conseguia diferenciá-los dos ossos de uma escrava. Diógenes foi provavelmente o único a tratar Alexandre desse jeito e sair ileso, mostrando uma coragem incrível. De forma interessante, Diógenes previu que ambos morreriam no mesmo dia. Antes de partir, perguntaram a Diógenes o que ele queria que fizessem com o seu corpo. A resposta foi simples, jogá-lo fora da cidade para que os animais selvagens pudessem aproveitar. Quando expressaram preocupação, Diógenes respondeu com ironia, sugerindo que lhe dessem um bastão quando morto para espantar os animais. Ao ser lembrado de que estaria morto, ele questionou com humor, então, por que vou me importar com isso? Com o tempo, o termo cínico foi perdendo seu significado original, especialmente a partir do século VI a.C., quando Luciano de Samosata criticou os autoproclamados cínicos de sua época, que pregavam os ensinamentos de Diógenes, mas viviam de maneira oposta. Mais tarde, com base nos escritos de Luciano, renascentistas e reformistas começaram a usar o cínico como hoje conhecemos, frequentemente para descrever rivais. Apesar de ter perdido seu sentido original ao longo do tempo, a filosofia cínica foi diretamente responsável pelo surgimento do estoicismo e influenciou pensadores subsequentes. Ela impulsiona, direta ou indiretamente, qualquer um que questione o status quo. Não há necessidade de seguir todas as excentricidades de Diógenes para absorver os ensinamentos de sua filosofia. De fato, nem ele próprio esperava ser seguido tão literalmente. Quando um discípulo questionou se ele não estava exagerando, Diógenes comparou-se a um professor de coro que precisa cantar mais alto para que os outros ouçam a nota certa. Hoje, talvez mais do que nunca, precisamos de um pouco do espírito de Diógenes em nós, da autossuficiência, a capacidade de pensar por si mesmo como indivíduo, de não seguir cegamente as regras impostas pelos grupos que dividem ou dominam a sociedade, de viver fora de uma bolha e escrever a própria história independentemente do que os outros pensam e de ser honesto consigo mesmo. E assim concluímos nossa incrível jornada na filosofia de Diógenes, o cínico icônico. Espero que vocês tenham apreciado tanto quanto eu explorar a vida e os ensinamentos desse filósofo extraordinário. Se este vídeo despertou o seu interesse, se você encontrou inspiração ou se simplesmente curtiu a viagem pelo pensamento de Diógenes, peço que deixe o seu like. Esse pequeno gesto é a maneira perfeita de mostrar apoio e nos motivar a continuar trazendo conteúdos enriquecedores como este. E para não perder nenhuma das nossas futuras explorações filosóficas e jornadas de conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal. Ao fazer parte da nossa comunidade, você receberá notificações sempre que lançarmos novos vídeos fascinantes como este. Até a próxima!